Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do nosso primeiro livro. Lembrando que a gente tem mais um, e hoje a gente está na 13ª aula, que fala sobre fixação mental e comunicações frívolas. Vamos lá, então. Um dos dramas do espírito encarnado ou desencarnado reside na fixação mental, que é o estado em que a criatura nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 25. Fixação mental, ideia fixa ou ainda monodeísmo, é a operação mental pela qual o espírito dirige o pensamento a uma ideia central, única e atuante, distribuindo-lhe importância superior às outras. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Isso foi dito por Martins Peralva em Estudando a Mediunidade, no capítulo 37. A mente pode fixar-se em qualquer perturbação interior de grandes proporções, como paixões ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, ou ainda a persistência do pensamento em determinado ato danoso a si mesmo ou a outros. Quando o espírito desencarna nessas condições e resolve rebelar-se contra o progresso para o bem, pode imobilizar-se nas sombras por tempo indefinido. Por isso, a ideia fixa pode durar séculos e até milênios, estagnando a vida mental no tempo. O mecanismo da fixação mental pode ser entendido através da ação do nosso pensamento sobre os fluidos. Kardec coloca que desde o instante que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela natureza ou impureza dos sentimentos. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 16. Quando o espírito que reconhece sua culpa, se fixa mentalmente no ato que cometeu, passa a emitir pensamentos de remorso, que é o sentimento destruidor. Os espíritos explicam que esses fluidos prendem-se ao redor de seu emissor como um hálito mental. Após a partida na Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más. Pois o espírito não está inteiramente desprendido. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, pergunta 229, parte 1, Espíritos Errantes. Sabemos que o perispírito tem uma consistência mais maleável do que o corpo físico, pelas características de sua própria plasticidade. Portanto, esses fluidos atuam no perispírito, de modo a criar sensações de felicidade ou sofrimento, conforme o pensamento que os gerou. São semelhantes às sensações dos espíritos encarnados, mas elas não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, pergunta 965, na parte 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros.
As paixões não existem mais materialmente, mas existem ainda no pensamento dos espíritos mentalmente fixados a elas. Os espíritos descrevem os objetivos e também as consequências dessas sensações dolorosas. Assim é, precisamente para seu suplício, o avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, parte 2, pergunta 972A, na parte 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Encontramos no livro Céu e Inferno depoimentos de espíritos, como o do avarento, identificado por François Riquier, que fixou-se na busca de seu dinheiro. Isso está no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Ou o do espírito Castanaldari, não sei se estou pronunciando certo, obviamente não, condenado a morar na casa onde cometeu seus crimes. Isso está no capítulo 4 também, na parte de criminosos arrependidos. Já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, item 257, parte 4, ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos. O espírito não pode esquecer a sublimação de si mesmo, que é a mais alta vitória no progresso da regeneração. Não deve também cultivar os sentimentos negativos de culpa e remorso que poderão levá-lo a um estado de fixação mental. Arrepender-se da prática danosa e perseguir a reparação é o remédio. Por estas razões é que o apóstolo Paulo adverte aos cristãos de Filipos: uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Complementa André Luiz que a fixação mental leva as entidades à deplorável amnésia, assemelhando-se a doentes mentais renitentes, o que se reflete na criatura, reencarnada como perturbações congeniais da mente. Mas a reencarnação surge muitas vezes como a única saída para o estado de fixação mental. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25. A reencarnação, portanto, é uma oportunidade bendita, há uma nova chance para o espírito, a melhor terapia para a fixação mental. Olha só como é importante, né? Aqui ele fala de encarnado ou desencarnado, né? A questão da fixação mental. Como é importante nós trabalharmos nosso autoconhecimento e nós trabalharmos a força do nosso pensamento. O pensamento
é o responsável pelas nossas vibrações. Então, se eu tenho uma culpa, se eu tenho um sentimento de raiva, de culpa, essas coisas que não nos fazem bem, e se eu fico repetindo isso para mim na minha mente muitas vezes, isso pode gerar esse sentimento, né? E essa fixação mental. A gente fica em volta daquele pensamento, daquele sentimento, daquele acontecimento, né, de algo que aconteceu conosco, e a gente pode ficar fixado nessa imagem. E daí a gente passa para o plano espiritual e continua com essa fixação. Ou piora ainda mais essa fixação, porque nós ampliamos a nossa consciência quando a gente passa para o plano espiritual. Então a gente vai ter consciência de mais coisas que nós não tínhamos quando nós estávamos encarnados. Então, isso faz com que o espírito fique revivendo aquele momento e aquele sentimento como um looping eterno. E, como ele diz aqui no final, como é que faz para que isso cesse, né? Para que isso pare? Então, na maior parte das vezes, a receita é reencarna, para que não fique mais com essa fixação no espírito, ainda que possa levar a algum sentimento, alguma sensação. Mas que o remédio pode ser esse, né? Então, é o que ele fala, arrepender-se da prática, né? Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, é ótimo, mas quando a gente se arrepende desde o ponto de vista do aprendizado. Eu me arrependo do que eu fiz, eu não fiz bem, mas a partir de agora eu vou me modificar. O que eu aprendi com o meu erro? Isso é o que nós temos que fazer. Agora, aquela culpa incessante faz com que a gente sofra muito mais. Então, a gente tem que trabalhar em nós o sentimento da culpa, como que eu posso fazer para me sentir melhor, para não me sentir dessa forma, o que eu posso fazer para resgatar isso que aconteceu, essa pessoa que eu prejudiquei, ou o que eu fiz com a minha vida. Então, a partir daí, é modificar para melhorar. Levantar a cabeça, erguer-se, pedir ajuda, se for necessário, e recomeçar de um novo ponto de vista. Bom, passamos para a segunda parte, doenças psíquicas. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Isso está no Céu e o Inferno, capítulo 7, item 7 da primeira parte. As imperfeições do espírito, sempre alicerçadas no orgulho e egoísmo, vão se traduzindo ao longo do tempo em doenças. O espírito atua sobre o corpo espiritual, através do pensamento, e desta forma marca neles as consequências da sua ação, da sua atuação, inclusive as predisposições para determinadas doenças. Dizem-se determinadas doenças, porque muitos males que perturbam o homem vêm da sua mente invigilante, como o desmazelo, a imprudência, a revolta sistemática, a preguiça, a falta de higiene, a displicência para com os pequenos hábitos que a vida exige, o eterno repouso. São também causas de doenças o excesso de trabalho solicitado pela ambição, o permanente mau humor, o desânimo insistente, vida desregrada, vícios sociais, a bebida,
o fumo, dormir sempre muito tarde, a falta de horário para se alimentar e a gula. Todos esses fatores podem gerar doenças. Ainda há outras moléstias que são consequências de outras vidas. Espíritos que usaram seu intelecto para desnortear os encarnados, criando viciações mentais nas criaturas, renascem com bloqueios cerebrais para o devido reajuste. Outros que, através da arte, perturbam a sensibilidade alheia, viciando-a em comportamentos abusivos, em verdadeiras afrontas à dignidade e bom senso, necessitam do renascimento com moléstias ou mutilações que os inibam de repetir o erro. Quando o homem se utiliza da palavra para ferir, caluniar, mentir, ofender, intrigar, não lhe resta outra alternativa senão a reencarnação com deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, o silêncio exterior para refazer o interior. O sexo traz uma esteira de comprometimento quando usado sem o critério do respeito e do amor. Renascem esses espíritos com doenças e inibições genésicas das mais variadas, como recurso inibitório dos desmandos praticados. Há espíritos que reencarnam conscientes das dificuldades com que terão que viver, mas há outros, como os suicidas, ou espíritos reincidentes na maldade, na crueldade, na delinquência, que são trazidos para a reencarnação como doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes. Não sei o que é essa palavra. Mas nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medição compulsória. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta de moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo de misericórdia divina. Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. Isso diz Emmanuel no livro Em Justiça Divina, na lição Doenças da Alma. O homem nunca, na verdade, engana os outros, mas só a si mesmo. O ensino de Jesus para o Espírito Eterno é: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O remorso funciona como um logo mental. A fixação dele é brecha perigosa para a aproximação dos desafetos. Ele aprisiona a mente do indivíduo no erro cometido. Conclui-se, portanto, que o remorso em si, necessariamente, não reeduca a criatura, que só encontra esse auxílio no Evangelho de Jesus, como terapia e orientação para novos rumos. Pois então, terminamos aqui a parte de doenças psíquicas. Olha só, aqui a gente tem algumas explicações, né, de algumas doenças psíquicas, ou seja, pessoas que prejudicaram as outras, pessoas que utilizaram mal a palavra, né, pessoas que utilizaram mal a sua sabedoria e que regressam ao corpo carnal numa próxima existência com algumas sequelas do ato cometido. Então, que venha com algumas limitações físicas, porque não fizeram bom uso do que precisava ser feito bom uso, ou seja, da sua sabedoria, né, dos seus olhos, da sua fala. Então, mas é uma regra que todo mundo então passou por isso. Lembramos que cada caso é um caso.
Lembramos que cada pessoa é um indivíduo e cada um tem a sua parcela ali, a sua maletinha que a gente carrega com o que a gente já viveu. Então, não é igual para ninguém. Mas em casos genéricos, numa explicação genérica, a gente poderia tirar dessas explicações também. E também dos suicidas, né? As pessoas que tiram suas próprias vidas, que matam seu corpo físico e que continuam sofrendo, inclusive, no plano espiritual, também vão voltar com sequelas dos seus atos cometidos, do seu ato do suicídio. Então, para que a gente entenda que as doenças psíquicas, elas têm um fundamento espiritual. E nesse fundamento espiritual é que a gente tem as respostas. Eu lembro que quando eu era pequena, eu falava, por que algumas pessoas nascem com deficiências e outras nascem sem nenhuma deficiência? E essa era uma pergunta recorrente para mim, porque eu não conseguia encontrar uma explicação para isso. E por mais que alguém me falasse, mas por que teve má formação e tal, eu falava, ok, mas se existe Deus, né? Então vinha essas coisas na minha cabeça. Se existe Deus, por que Deus é tão injusto com outras pessoas? E aí a gente vai ver que não é uma injustiça, é a consequência dos nossos próprios atos, que nós temos o nosso livre-arbítrio e quantas vezes a gente comete alguns erros, né? E quando a gente fala de erros, a gente fala de culpa, né? Que ele vem falar aqui nesse capítulo sobre a culpa, sobre o remorso, né? Que o remorso, a gente precisa trabalhar esse sentimento dentro de nós, como aprendizado. O que eu aprendi passando por essa prova? O que eu aprendi tendo feito isso para alguém? Então, e o que eu posso fazer para mudar a partir de agora? Então, nossa lição é aprendermos aqui enquanto encarnados, porque tem gente que fala, eu não vou perdoar, não vou fazer nada, deixa para a próxima encarnação. E por mais que fale isso brincando, isso é verdade. Vai deixar para depois. Só que a gente só vai aprender quando a gente está aqui. Então, na próxima encarnação, a gente não vai lembrar que a gente falou isso. Que graças a Deus a gente tem o esquecimento. Então, o que a gente precisa fazer é agora. É aqui e agora. Essa reforma íntima, ela precisa começar nesse momento. Esse orar e vigiar os nossos pensamentos é agora. Não é amanhã, não é na próxima encarnação. E a gente pensa que a gente vai evoluir muito no plano espiritual, né? Mas não, quando eu chegar lá, aí eu vou estudar, eu vou rever as pessoas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente não sabe como vai ser. Porque o nosso progresso não vai se dar no plano espiritual, vai se dar aqui. Lembra que é aqui que a gente vai ser provado. Aqui é que a gente vai ter a expiação. Então não adianta eu aprender lá e não trazer para cá. Porque aqui é a prova. Aí tem que ver que nota que a gente vai tirar. Aqui a gente vai ter que ver se a gente realmente aprendeu. Se a gente realmente aprendeu com os nossos erros. Então a gente precisa dar valor a essa vida aqui. E fazer por merecer. Porque a gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer mais. E a gente não quer sair daqui e ir para um lugar onde a gente ainda vai sofrer mais um pouco, não é verdade? Então, o que nós precisamos fazer é vigiar os nossos pensamentos e ter atitudes coniventes com os nossos novos e bons pensamentos e sentimentos, não é? Bom, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido alguma coisa. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.